Ei, Ana, tudo bom? Olá, deixa eu parar de compartilhar. Ei, Carol, tudo bem? Bem, e Não tinha você? visto. Joia. Gente, tá aparecendo pra vocês? Tá gravando? Tá gravando já, João. Tá? Então, vou começar. Gente, boa tarde. Meu nome é João Vitor. Eu sou um dos monitores do Admin, junto com a Carol, com o Marcos e com a Fabi. Hoje eu não vou conseguir ligar minha câmera porque eu tô aqui no escritório e aqui não tem a webcam, mas eu vou conduzir a reunião assim mesmo. Hoje a gente vai tratar do tema de águas minerais. A gente convidou a advogada Ana Letícia Lanzoni Moura para poder compartilhar essas perspectivas com a gente. A Ana é graduada em Direito pela Universidade FUMEC, pós-graduada em Direito Ambiental também pela FUMEC, em Direito Processual Civil também pela FUMEC e em Direito da Mineração pelo CEDIM. Ela é membro da Comissão de Direito Minerário da OAB, reconhecida pelo The Legal 500 nas áreas de Direito Minerário e Ambiental na edição de 2022 e atua em Direito Minerário com foco em consultoria contencioso administrativo no escritório William Freire Advogados Associados. Eu vou passar então agora a palavra para a Ana. Ela vai fazer a exposição dela e a gente reserva um tempinho no final, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, para a gente conseguir sanar. Tudo bem? Com você então, Ana. Joia. Primeiro, boa tarde, pessoal. Bom, como o João adiantou, meu nome é Ana Letícia. A gente vai tratar um pouquinho sobre águas minerais. Já de antemão, peço desculpas pela minha voz, estou com a voz um pouquinho rouca. E se eventualmente vocês não entenderem alguma parte, por favor, me interrompam, fiquem à vontade, tá? E, enfim, se quiserem participar, eu trouxe alguns pontos aqui para a gente refletir, então fiquem à vontade. Eu não estou vendo vocês, mas se for necessário, pode abrir aí o microfone, enfim, me interromper, não tem problema, tá? Bom, vamos lá. Então, nós temos sobre águas minerais. Além de eu trazer aqui um pouco do conceito, das discussões atuais que envolvem as águas minerais, eu trouxe também alguns conflitos que a gente vai ver entre mineradoras, né? Chamadas mineradoras por serem exploradoras de águas minerais, e a gente vai ver alguns conflitos, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial, e também a gente vai ver conflitos que envolvem a gestão dos recursos hídricos, que talvez acho que seja o ponto mais importante aqui, e eu estou tomando como base um artigo que eu escrevi sobre os conflitos que envolvem o aproveitamento das águas minerais, e então vamos lá. Bom, primeiro eu trouxe o conceito aqui de águas minerais, as águas minerais podem ser definidas como uma espécie do gênero recursos minerais, que constituem direitos ou bens difusos, que não se coadunam à definição tradicional de bem público ou bem privado, e, portanto, são bens caracterizados pela funcionalidade do direito, que são objeto, o que afasta a visão puramente patrimonial. No âmbito jurídico, são substâncias valiosas encontradas na superfície terrestre e no interior do solo, cuja formação ou depósito ocorre por processos naturais. O Código de Águas Minerais é o Decreto 7.841, e pasmem, de 1945, é um código, então, bastante antigo, e eu queria trazer um ponto de reflexão, inclusive, sobre isso, justamente por ser uma legislação antiga, ela traz conceitos retrógrados, ela deixa de trazer alguns aspectos e não é tão claro em relação a outros. Então, assim, são pontos em que mais à frente a gente, inclusive, vai mencionar. O artigo 1º do Código de Águas Minerais, ele define as águas minerais como aquelas provenientes de fontes naturais ou fontes artificialmente captadas, que possuem composição química ou propriedades físico ou físico-químicas distintas das áreas comuns, com características que lhes confiram uma ação medicamentosa. Eu queria trazer um ponto com relação a esse artigo 1º. Ele traz aqui muitas informações. A primeira informação que ele traz é que a água mineral ela tem uma composição química ou propriedades física ou física-químicas que são próprias e que são diferentes de águas comuns. Então, por isso, elas se diferem de águas comuns,
também chamadas como potáveis de mesa, se forem consumíveis. E aí, mais à frente, a gente vai ver também a diferença entre a potável de mesa e a água mineral. A água mineral, então, ela tem essas características próprias. O código, inclusive, fala que águas que inicialmente não são definidas como minerais, a comissão que julga e que avalia as águas minerais, de crenologia, que a gente vai ver mais à frente, essa comissão ela pode, inclusive, caracterizar uma água que inicialmente não é considerada mineral como mineral, se identificada essas características físico-químicas que tornam elas, né, minerais. Um terceiro ponto desse artigo, ele fala da ação medicamentosa. E aí, antigamente, logo quando veio o Código de Águas Minerais, a ideia é de que as águas minerais elas tinham um poder de cura, de certa forma, como uma medicação mesmo, que traria benefícios. Com o passar do tempo, essa característica perdeu um pouco o sentido, mas ainda assim não deixa de ser uma água mineral que tem uma água que tem suas características com benefícios à saúde humana. Então, e aí no passado, por isso, essa ideia de ação medicamentosa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem alguns parques de águas minerais aqui em Minas, e eu vou dar o exemplo, por exemplo, do que eu conheço, que é o de São Lourenço, e que antigamente as pessoas, inclusive, iam lá não só para beber a água, mas para fazer cronoterapia, que é a terapia por águas minerais, justamente pela ação medicamentosa que ela tinha. Então, é muito importante a gente saber esse conceito inicial do código, porque mais à frente, quando a gente for tratar do aproveitamento, a gente vai precisar rememorar todo esse histórico e lembrar a intenção do código e todas essas características que ele traz, né, com relação às águas minerais. Então, todas essas atribuições que ele traz ao conceito de águas minerais. Um segundo ponto, a natureza jurídica. Esse é um ponto em que não há uma definição pela doutrina. A doutrina, além de ser muito pequena, mas ela não tem uma definição. Vários autores defendem, com base em legislações diferentes, a natureza jurídica. A primeira natureza jurídica, a primeira vertente é que ela seja mineral, e aí com base no parágrafo 1º, artigo 176 da Constituição, em que fala que os recursos minerais, que inclui as águas minerais, só podem ser aproveitados mediante autorização ou concessão da União. A segunda vertente, ela acredita que a natureza seja de recurso ambiental, com base no inciso 5º do artigo 3º da Política Nacional de Meio Ambiente, que é a 6938 de 81, porque ela prevê que recursos ambientais como atmosfera, águas interiores, superficiais, subterrâneas, os estuários, o mar territorial, solo, subsolo, elementos da biosfera, fauna e flora, seriam recursos ambientais. Então, eles entendem que as águas minerais seriam águas interiores e, por isso, seriam um recurso ambiental. A terceira vertente, que seria um produto com ação medicamentosa, que é um pouco do que eu disse aqui para vocês, e que, inclusive, abre precedente para que outras águas cujas especificações não estejam descritas no código, mas que a Comissão Permanente de Crenologia pode vir, né, a considerar ela como medicamentosa. Então, seria essa terceira vertente, como um produto com ação medicamentosa. E a quarta vertente, como recurso hídrico, com base na Lei Federal 9443, de 77, que é a Política Nacional dos Recursos Hídricos. E aí que criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Essa vertente, ela inclusive fala que a exploração de água mineral deveria ser submetida também às decisões da ANA, Agência Nacional das Águas, considerando a competência dela e por ela estar submetida a esse Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Apesar de existirem todas essas vertentes, né, sobre a natureza jurídica das águas minerais, eu não só como uma atuante da área minerária, mas de todos os estudos, de tudo que eu li, eu continuo acreditando, e pela própria legislação, que é específica, que é o Código de Águas Minerais, a forma em que a água mineral é tratada ali
como ela é submetida à fiscalização da ANM, para mim, é claro que a natureza jurídica seja de um bem mineral, de um recurso mineral, previsto, então, na Constituição, que seria o item 1, né? Bom, agora a gente vai entrar um pouco mais no assunto de como pode se dar o aproveitamento, né, das águas minerais, e aí, considerando também a previsão do Código e da Constituição. Como eu mencionei, o parágrafo 1º do artigo 176 da Constituição, ele prevê, né, que recursos minerais, que incluem as águas minerais, devem ser aproveitados mediante autorização e concessão da União. Então, com relação à questão da autorização ou concessão para aproveitamento de águas minerais, não há dúvidas que tem que ser via autorização da União. E aí, em consonância com o preceito constitucional, o Código de Águas, ele também prevê que águas minerais, aí dentro da classificação de águas minerais, a gente tem termais, gasosas, engarrafadas ou destinadas a fins balneários e águas potáveis de mesa, ao regime jurídico minerário de autorizações sucessivas de pesquisa e lavra. Acredito que ao longo aí do semestre vocês tenham aprofundado bastante, né? Então, não preciso entrar muito em detalhes sobre as etapas de pesquisa e lavra, mas as águas minerais, elas seguem esse mesmo rito do Código de Mineração, de pesquisa e lavra, tendo suas regras próprias na questão do engarrafamento ou para fins balneários, regrinhas ali, principalmente de questões químicas, até por ser como é que eu posso dizer? Um material que vai ser consumido diretamente por pessoas, então precisa ter esse controle, todas essas regras, né? E aí, enfim, para águas minerais, termais, gasosas, para todas essas finalidades, independente do domínio, ou seja, público ou particular da propriedade onde estão situadas, pode ser feito pesquisa e lavra, assim como funciona para outras substâncias, exceto para o aproveitamento de água potáveis de mesa, que é reservado somente aos proprietários do solo. Águas potáveis de mesa, ela se diferencia pelas águas minerais, pelas questões físico-químicas, pelas características físico-químicas que as águas minerais possuem. Então, as águas potáveis de mesa, elas são águas consumíveis, porém elas não são minerais, não vêm de uma fonte e não necessariamente precisam passar por esse regime jurídico e não independem de domínio, elas podem ser exploradas somente pelos proprietários do solo. Bom, o Código de Águas Minerais, ele traz um rol de aproveitamento, de como pode se dar o aproveitamento das águas minerais, e aí que inclui termais, gasosas, potáveis de mesa, e ele menciona que pode se dar por balneoterapia, que é turismo de lazer, que são os parques que a gente ouve falar, ou, enfim, visita, por exemplo, que eu dei exemplo de São Lourenço, crenoterapia, que é a terapia de águas minerais, que eu mencionei anteriormente, que é quando as pessoas se banhavam, enfim, faziam tratamentos, acreditando na ação medicamentosa dessas águas minerais. O engarrafamento para consumo humano, que é a ingestão direta, que são as garrafinhas de água mineral que a gente compra, e para preparo de sais minerais. Então, o rol ele é bem limitador e, enfim, apesar de parecer ser um rol taxativo, ainda se há muitas dúvidas se realmente é taxativo ou não, e existem várias discussões. A ANM já se posicionou num sentido, depois em ações judiciais via Procuradoria se posicionou a AGU, né? Se posicionou de uma outra forma, então, assim, ainda não se tem uma definição exata. E o problema, ele começou, vamos dizer assim, a discussão sobre como pode se dar o aproveitamento, começou em 2008, com a publicação dessa portaria 308 de 2008, em que a Comissão Permanente de Crenologia, ela autorizou empresas mineradoras detentoras de concessão de lavra para água mineral e potável de mesa, utilizar como ingrediente no preparo de bebidas em geral, porém sem desmineralizar e sem fazer um tratamento na água, porque a própria água já possui suas características. Ou seja,
Então, além do código permitir que a água mineral fosse aproveitada economicamente para essas 3 finalidades, veio essa portaria que permitiu também no preparo de bebidas em geral. E aí eu estou falando de suco, refrigerante, cerveja, bebidas alcoólicas no geral, enfim, qualquer tipo de bebida, tá? Bom, então, fato que a publicação, né, dessa portaria alterou significativamente a visão que se tinha sobre o aproveitamento das águas minerais e gerou vários questionamentos no âmbito judicial e no âmbito administrativo. Com relação ao âmbito administrativo, e aí só um parêntese, pessoal, a gente tem muito pouca discussão sobre águas minerais, tá? Esse é um assunto que pouco se discute, pouco também se fiscaliza, então você vai ver que a gente tem aqui pouquíssimos casos, mas do pouco que tem, dá para se extrair aí quais são as ideias e os entendimentos. Veio esse primeiro parecer em 2009, e aí foi logo depois, né, da publicação da portaria que eu mencionei acima. E apesar de, no meu entendimento, não fazer a melhor abordagem sobre o assunto, esse parecer sustenta as características, né, previstas no Código de Águas e reconhece que a autorização e concessão para o aproveitamento dessas águas está limitada aos usos previstos no Código. E aí, reconheceu, né, a autorização e concessão pela ANM e limitada aos usos previstos no Código. Em seguida, veio esse parecer 293 de 2014, que aborda o entendimento do órgão sobre o aproveitamento para fins não mencionados no Código, ou seja, para aqueles fins em que a própria portaria abriu abertura, né, a 308, permitindo o aproveitamento para bebidas em geral. Então, esse parecer veio tratar sobre isso. E aí eu trouxe alguns trechos do parecer que eu acho que é importante e o contexto do assunto, a discussão que se teve, à época era da NPM, né? E que gerou a necessidade de elaboração desse parecer, era um complexo turístico hoteleiro que já possuía uma concessão de lavra para água mineral, e aí solicitou a alteração do plano de aproveitamento econômico junto ao DNPM para incluir mais 2 poços tubulares. Quando a ANM, o DNPM à época, foi realizar a fiscalização, ele verificou que o complexo, na verdade, com esses 2 poços tubulares a mais, ele queria abastecer o hotel, quadras esportivas, piscina, spa e 70 casas com as águas termais minerais para uso em lavatórios e banhos e com água mineral fria para uso de serviços e vasos sanitários. A partir dessa constatação, encaminharam uma consulta à Procuradoria Federal Especializada junto à ANM, né? E ela estabeleceu como premissa a necessidade de o recurso mineral ser objeto de pesquisa e lavra, mediante autorização e concessão, nos termos dos artigos que eu já mencionei da Constituição Federal. E, mais importante, se posicionou dizendo que o aproveitamento econômico das águas minerais ele está restrito às hipóteses do Código, balneoterapia, engarrafamento para consumo humano e preparo de sais. Ou seja, nesse primeiro momento aqui em 2014, apesar da gente ter aquela legislação que abriu, estendeu as possibilidades para o aproveitamento, mas ainda limitada a bebidas, a ANM ainda assim não confirmou o que a portaria, não mencionou a portaria e ainda, e mais, né, ainda limitou de que realmente seria um rol taxativo, ou seja, só poderia haver o aproveitamento das águas minerais para esse tipo de atividade econômica. Agora, eu trouxe uma ação judicial que, inclusive, já dando spoiler, ela ainda não foi finalizada, mas que eu achei interessante trazer para a gente ver um exemplo de discussão, e aí de uma ação popular, né? Ou seja, uma pessoa física propôs em face da União e a IDNPM à época, e a 2 empresas, uma ação popular requerendo que fosse limitada ou impedida, eu coloquei aqui impedida, mas eu lembro que em algum momento ela fala ou até limitada, se não desse para ser impedida,
mas a continuidade da lavra ilegal de água termomineral, que supostamente, né, seria realizada por essas empresas, Companhia do Iguaçu Café Solúvel e Hidromineral Fazenda São João, pediu a lacração de 3 poços de prospecção de água termomineral, utilizada pelas RES nas suas instalações, e a decretação de nulidade do ato de outorga do uso do recurso hídrico subterrâneo por parte do Paraná. Então, aqui eu tenho 3 pedidos, mas eu tenho 2 aspectos regulatórios. Eu tenho o primeiro, que diz respeito à lavra, então, que é a ANM, que é o uso da água mineral de acordo com o código. Então, e o segundo aspecto, eu tenho uma outorga para uso de recursos hídricos. Então, a empresa, além dela ter uma lavra, uma concessão de lavra para explorar a água mineral, ela tinha também uma outorga para captar água subterrânea, por parte do estado do Paraná. E aí vocês vão ver o que isso vai dar um pouco mais à frente. Muito se discutiu, proferiu sentença, a sentença não foi muito... Foi, de certa forma, esclarecedora, mas eu trouxe aqui o acórdão da apelação e depois vou trazer uma decisão monocrática do STJ e vocês vão conseguir entender que o próprio judiciário ele não tem um posicionamento e nenhum entendimento uniformizado sobre o assunto. E aí eu coloquei a ementa aqui, né? Utilização de água como insumo em processo industrial, não está sujeita à prévia autorização federal a ser concedida pelo DNPM, necessária apenas para as hipóteses de extração para invase ou para fins balneários. Aí eu vou ler um pouco aqui um trecho do acórdão que eu acho que é importante para a gente refletir. É certo, contudo, que o uso daquele recurso para finalidade industrial dependerá da observância da legislação aplicável àquela atividade, como, por exemplo, a obtenção de outorga de uso e licenças, autorizações e permissões que eventualmente sejam exigidos pela legislação ambiental. Ok, aí ele está dizendo com relação à atividade, à operação que necessita de licença ambiental, atividade potencialmente poluidora em que exige um licenciamento. É dispensado, todavia, da outorga de título minerário pelo Poder Público Federal. Como a RE não extrai a água mineral existente no subsolo de sua propriedade, com destinação comercial de invase para consumo humano ou para fins balneários, resulta que não está sujeita à autorização do DNPM. Assim, as licenças concedidas pela Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental não podem ser reputadas como ilegais. Então, o que ele fala nesse segundo parágrafo aqui? Ele diz que como a água que está sendo captada lá, a água mineral, né, está sendo captada, ela não tem uma destinação comercial para invase, para consumo humano ou para fins balneários, não necessitaria de obter autorização ou concessão da ANM. E aí, enfim, entendeu que a licença do órgão estadual, ou seja, voltada para o regulatório ambiental, seria suficiente, e não seriam ilegais, seriam suficientes para a regularização do empreendimento. Tá? Então, esse é o posicionamento do TRF4 em sede de apelação. E aí foi apresentado um recurso especial nesse caso, e aí já foi proferida uma decisão monocrática, que é a que eu vou ler em seguida, que tem um entendimento diferente, totalmente diferente do que o TRF4. E aí já adianto, essa não é a decisão definitiva, ainda houve uma discussão ainda dentro desse recurso especial, e ele vai ser submetido ao julgamento da turma. Então, eles entenderam que a decisão monocrática não era suficiente para decidir com relação a esse recurso especial. E aí, mas essa decisão monocrática, ela traz uma reflexão muito importante, e, a meu ver, ela sim define os fins do Código de Água, sabe? Então, ela diz, desta maneira, conforme muito bem colocado na manifestação ministerial, e aí um parêntese, pessoal, nesse caso, tinha manifestação do Ministério Público Federal,
do DNPM pela AGU e das partes, tanto o autor e réu, né, as empresas. E o que é mais engraçado é que o acórdão do TRF4 ele sustentou o que a própria AGU levantou, ou seja, a própria ANM reconheceu que se não for utilizado, se a água mineral não for utilizada para os fins que estão previstos no código, ela não tem competência fiscalizatória e não teria que dar nenhuma concessão e autorização. E diferentemente do que vai trazer aqui essa decisão, e diferentemente do que ela trouxe naquele parecer que eu mencionei. Então, assim, quando eu falo que dentro da própria agência ainda há uma dúvida sobre isso, é porque realmente eu tenho um parecer lá interno administrativo dentro do processo minerário, em que diz que independente do fim que eu vou utilizar água mineral, a ANM precisa autorizar e está limitado aquele rol previsto no código, e aí, enfim, eu tenho uma manifestação dentro do processo judicial completamente contrária, que inclusive induziu o TRF4 a manifestar nesse sentido, mas aí o STJ veio e alterou esse entendimento. Então, conforme muito bem colocado na manifestação ministerial, compete ao extinto DNPM, hoje a ANM, a fiscalização do uso e manejo das águas termominerais, para qualquer que seja sua finalidade. Ante o exposto, em consonância com o parecer, conhecido dos apelos raros, sendo parcial o conhecimento da resignação do autor popular, dando provimento a ambos os recursos para reconhecer a atribuição fiscalizatória do extinto DNPM ou GNM, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para que prossiga no julgamento da maneira como entender de justiça com essa observância. Ou seja, o recurso especial foi ao STJ para justamente definir como seria a leitura dessa legislação, como seria essa interpretação. E aí, apesar de não ter seguido assim, né, não voltou para a primeira instância, o recurso especial vai ser julgado pela turma, ainda assim você vê que ele manda retornar o processo para verificar outras questões, talvez questões de fato do processo, mas que siga com essa observância de que a responsabilidade da fiscalização pelo uso e manejo de águas termominerais, para qualquer que seja sua finalidade, é da ANM. Então, independente e diferente do que, enfim, o TRF4 havia decidido. Agora, eu trouxe aqui para a gente sobre o conflito que pode haver sobre as águas minerais e com a gestão dos recursos hídricos. Bom, esse caso eu trouxe, inclusive, de um exemplo de uma tese de doutorado em que se sustenta muito a ausência de interação entre a gestão das águas minerais, que deveria, né, ser feita e tem que ser feita pela ANM, juntamente com os órgãos responsáveis pela gestão dos recursos hídricos. Então, a gente entende que tem que haver essa interação, porque vocês vão ver em seguida, acontecem muitos conflitos com a gestão de recursos hídricos ou com o próprio licenciamento ambiental, enfim, com as próprias outorgas que são concedidas para águas subterrâneas. Então, assim, as competências elas se confundem e os aproveitamentos acabam sendo feitos de forma sem ter um controle, sem ter uma gestão sobre aquela água mineral. Esse caso, de novo, a Companhia Iguaçu de Café Solúvel, com uma concessão de lavra para água mineral, e aí, após um ano da publicação da concessão de lavra, ela não exerceu a sua concessão, e isso levou à caducidade do seu direito. E aí, seguindo o procedimento, né, do Código de Mineração, essa área ela foi colocada em disponibilidade, já que houve procedimento de caducidade e, enfim, o titular perdeu aí, né, a titularidade desse direito minerário. E aí veio uma outra empresa e arrematou, né, no certame, que foi a Mival Mineração Vale do Rio Tijucas, e arrematou esse direito minerário para lavrar essa fonte de água mineral. E aí, só que aí, a Companhia Iguaçu, ela não aceitou que o recurso fosse para disponibilidade e, juridicamente, ela sustentou que já realizava, ou seja,
ela teve uma concessão de lavra, para fins de ANM, ela não exerceu essa lavra, e aí, quando ela perdeu, já no procedimento de caducidade, ela veio alegar que ela já fazia o aproveitamento econômico do recurso hídrico, e aí coloca como recurso hídrico e não como água mineral, para não ser considerada, a meu ver, como lavra ilegal. E ela falou que já fazia o aproveitamento desse recurso hídrico para a produção de café solúvel. E tendo para isso uma autorização do órgão ambiental do estado do Paraná. Ou seja, para uma mesma fonte de água mineral, eu tenho uma concessão de lavra da ANM e eu tenho uma captação de água subterrânea. Como a Café Solúvel perdeu esse direito minerário dela, eu passo a ter 2 titulares com 2 autorizações distintas, mas para o mesmo uso. Então, assim, como a ANM não comunica, por exemplo, ao órgão ambiental que aquela fonte, que aquele ponto, que aquela área é um bem protegido, que ali existe uma fonte de água mineral, o órgão ambiental, sem saber, e aí com base na declaração da Companhia Iguaçu, concede a ele uma captação de água, de recurso hídrico, de água subterrânea. Então, o que a gente vê nesses casos é que muitas das vezes essa falta de interação traz prejuízo não só para as empresas, mas para o meio ambiente como um todo, porque eu estou fazendo com que o órgão ambiental tenha poder de autorizar a captação de uma água mineral, que é um bem finito, que tem propriedades próprias, né, assim, específicas, e que, inclusive, é tida como um bem com ação medicamentosa, ou seja, que faz bem à saúde, sendo comparada com uma água comum que pode ser usada para qualquer finalidade. Eu, inclusive, não encontrei nada sobre essa discussão, não sei a que ponto chegou essa discussão, mas fato é que o conflito está pronto entre 2 gestões e em que não dá para dizer se uma está certa ou se uma está errada, se não há interação entre elas e se a própria ANM não faz uma fiscalização efetiva disso, sabe? Bom, então, sobre o conflito com a gestão de recursos, era esse o aspecto que eu queria trazer. E agora, um outro aspecto já é com relação à exploração de águas minerais, em que se identifica a ausência de fiscalização, tanto da ANM quanto de órgãos ambientais. É o caso da Nestlé, que hoje ela arrendou o direito minerário do Parque de São Lourenço, que a titularidade é do estado de Minas Gerais, e aí a maioria desses parques que a gente vê, né, em Minas Gerais, o título é do estado de Minas Gerais, antiga Codemig, hoje Codenge, e são arrendados, né, a terceiros, e que é o caso desse lá de São Lourenço, em que a Nestlé está. E aí, nesse caso, assim, foram ajuizadas várias ações, tinham vários inquéritos discutindo algumas medidas que foram adotadas pela Nestlé como arrendatária desse direito minerário. Houve ampliação da estrutura fabril no parque sem o necessário licenciamento, então ampliação aí sem ampliação da própria licença ambiental, desmineralização da água extraída e adicionamento de outros sais e gaseificação de forma automatizada e artificial, o que é considerado ilegal pela legislação brasileira, porque lá no parque já possui a água mineral com as suas próprias características, mas com gaseificação natural. Então, quando já vem assim, você não pode tirar para depois colocar a gaseificação artificial. A extração do recurso acima da capacidade de reposição, e quando a gente fala reposição do próprio meio ambiente, tá? Então, se tem estudos do quanto você pode tirar, uma limitação, senão a fonte seca, e segundo, né, relatado nessas ações, houve o rebaixamento do terreno e secamento e destruição de uma antiga fonte que já tinha lá, e mensura-se, né, que, assim, que chegou ao nível de 1 milhão de litros por dia de captação pela Nestlé. Então, a gente vê aí realmente uma ausência de fiscalização, não só com relação
uma ausência de fiscalização na exploração de águas minerais, mas com relação ao regulatório da ANM e com relação ao regulatório ambiental. Então, a gente vê aí que o prejuízo que muitas vezes é causado na exploração das águas minerais envolve não só também a Agência Nacional de Mineração, como também o órgão ambiental, porque, de certa forma, impacta ali o meio e a fonte como um todo. Bom, passo então para as considerações finais desses aspectos que eu trouxe aqui, que eu levantei, que são pontos de reflexão que eu trago e que eu trouxe no artigo que eu escrevi. Eu não cheguei a mencionar isso, mas eu trabalho com direito minerário exclusivamente hoje, mas durante muitos anos, salvo engano, entre 13 e 14 anos com direito ambiental, e tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar para a Codenge, cuidando não só dos direitos minerários de outras substâncias, mas também das águas minerais, e tive muito contato com esses problemas que envolvem os parques, com problemas também de reaproveitamento das águas. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, nesses parques existem fontes, e eu lembro que a gente chegou a discutir possibilidade de reaproveitar essas águas dessas fontes, porque é o seguinte, a água, quando ela vem e sobe na fonte, ou aquelas fontes que caem, que você vai lá e enche a garrafinha, a que cai, ela não pode ser aproveitada de novo, porque além dela ter saído do ambiente interno para o externo, muitas das vezes tem contato, né, com o meio externo, com as pessoas que vão lá servir as águas e tal, enfim. Então, essa água não pode retornar. E não pode retornar para a fonte, para ser reutilizada. E aí, para o consumo humano. E aí, eu lembro que, à época, a gente tentou construir, como a legislação ela é muito antiga e precária em muitos aspectos, a gente construiu uma tese aí junto com a Codenge, com as arrendatárias dos direitos minerários, a tese com base numa nota técnica em que ela fala que, quando for possível, para a gente poder reutilizar essas águas minerais de fontes, ou seja, águas em que vão estar à disposição do público, mas que não vão poder retornar para o público, porque muitas dessas águas acabavam sendo desperdiçadas. Então, assim, a meu ver, eu sustento que deve sim ser defendido o uso exclusivo das águas minerais para os fins definidos no Código. Senão, talvez o Código teria previsto e outros meios que se entender necessários, ou a legislação teria sido alterada, mas, nesse momento, ainda que a legislação seja um pouco precária, eu entendo que há um fator limitante. Então, eu concordo com aquele parecer de 2014 do DNPM, da Procuradoria Federal, né, mas no âmbito do DNPM, hoje a ANM, concordo com o posicionamento do STJ, de que, independente de como você vai utilizar a água mineral, ela precisa ser fiscalizada pela ANM, e vou além, tem que ser utilizada nos fins previstos do Código de Águas. Até porque, além do Código prever só essas opções para o aproveitamento, ele também prevê as regras para cada um desses aproveitamentos. Então, assim, por isso, a meu ver, são exclusivas aquelas maneiras de aproveitamento das águas minerais. Então, vou citar aqui alguns pontos, algumas considerações que eu tenho, e para a gente refletir também, se alguém tiver alguma coisa, enfim, a dizer, a se posicionar. Então, a primeira reflexão que eu trago é que a ausência de definição dos limites do aproveitamento, ou seja, se são restritos ou não as hipóteses do Código, e a ausência de integração das águas minerais na gestão dos recursos hídricos no Brasil, geram muitos questionamentos e conflitos, prejudicando os consumidores e também a sustentabilidade ambiental. Se tratando de um recurso finito, com propriedades físico-químicas próprias, cujo aproveitamento depende necessariamente de autorização e concessão da ANM, deve haver uma limitação restringindo o aproveitamento das hipóteses legais. O outro aspecto é a necessidade das instituições envolvidas nas gestões de recursos hídricos no Brasil estabelecerem também de forma integrada a limitação da exploração das águas minerais, ou seja,
Não adianta a ANM ter a previsão no código se, vou dar o exemplo aqui de Minas Gerais, se, por exemplo, a SEMAD, por meio do IGAM, concede uma outorga de captação subterrânea no mesmo ponto ou numa área que ainda é uma fonte mineral desconhecida, entendeu? De novo, estamos tratando de um recurso finito, que tem benefícios para a saúde, que não vai ser renovável. Então, assim, se a gente tem águas subterrâneas, se a gente tem outros tipos de água que podem ser aproveitados, por que não preservar nossas águas minerais, né? E aí, então, deveria vir também dessas instituições envolvidas na gestão de recursos hídricos essa limitação. E aí, também considerando o potencial de exploração dos grupos empresariais, como eu dei o exemplo de captação de 1 milhão de litros por dia por parte da Nestlé, a sustentabilidade ecossistêmica e uma distribuição justa e eficiente dessa água. E aí, de novo, né, repetindo, o cenário, então, que envolve aproveitamento, ele é temerário, são arranjos institucionais ultrapassados, desunidos, cada um olhando para a sua vertente, com um acervo legal arcaico e completamente desconexo com a realidade. Então, hoje a gente tem uma legislação em que ela não supre as questões do cotidiano que se precisa, sabe? Talvez, se tivesse uma limitação maior e uma fiscalização maior, a gente teria, inclusive, maiores discussões, conceitos mais bem definidos por parte da ANM. Então, por fim, dada a importância do assunto, na minha opinião, né, é necessária a atualização também do código e uma reestruturação institucional integrando aí a gestão dos recursos hídricos no Brasil, junto com a ANM, né, para alcançar uma exploração comercial sustentável das águas minerais. É isso, pessoal. No final aqui, deixo o meu currículo, deixo o link do meu artigo e os meus contatos e fico à disposição de vocês. Massa, muito obrigado, Ana. Eu queria tirar uma dúvida, só não entendi um ponto. Aquela normativa 388 de 2008 que aumentava, né, a possibilidade de aproveitamento das águas para utilização em bebidas em geral, sabe, a fabricação. Sim. No final das contas, ela tá valendo ainda? Ou, de fato, com as decisões, ela ficou restrita ao que está escrito no código de mineração? É isso que eu não consegui aprender. Então, não, não se entra mais nesse aspecto, assim, é como se realmente a portaria continuasse valendo, inclusive para o café solúvel, aquela ação judicial, Uhum, não se discute ela usar a água mineral para bebida, o que se discute é ela não ter, nos dois casos, né? Um caso se discute ela ter perdido a lavra dela, e no outro caso se discute ela querer ampliar para outros tipos de aproveitamento. Mas, assim, a Nestlé, por exemplo, eu soube que ela também não utiliza somente a água mineral para fins de água mineral, sabe? A fins de engarrafamento. Ela utiliza também para outros tipos de bebida. Então, infelizmente, a portaria ainda está valendo, assim. entendi. Infelizmente ou felizmente, né? Assim, por ser bebida, também iremos consumir diretamente. Então, de certa forma, o que eu defendo muito é o consumo humano, sabe? Eu acho que se é um bem finito, se tem propriedades que fazem bem à saúde, nós temos que preservar e limitar para que ela seja utilizada para fins de consumo humano, e não para lavar banheiro, para lavar vaso sanitário, para lavar galpão. Uhum, Então, assim, é mais nesse sentido mesmo, sabe? Assim, que eu defendo essa exclusão do aproveitamento. certo. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Alguma outra consideração? Se vocês quiserem abrir a câmera ou mandar aí no chat, eu posso ler também. Bom, então acho que não tem ninguém. Eu vou finalizar a gravação então. Só queria agradecer mesmo a disponibilidade, Ana, foi muito esclarecedora, eu adorei. Principalmente porque, pelo menos aqui no escritório, eu tenho muito pouco contato com o tema de águas minerais, né? Quando a gente trata de mineração, eu acabo pegando outras substâncias e a água fica realmente de lado, assim. Então, gostei muito, aprendi muito. E é isso. Agradecer a todo Que mundo, bom. Carol, Marcos também e todo mundo que tá aqui presente, gente. Vou Obrigada, encerrar aqui a Obrigada, obrigada, gravação, João. viu? João.
Beijo, Obrigada, pessoal. pessoal. Boa Continuo à tarde. disposição. Até mais. Valeu Até. demais. Tchau, tchau.